Becquerel ele fala assim, ele tem um espírito, pelo menos, no que eu gosto de incentivar, né? Sempre essa coisa do novo. Ele não vejo nele saudosismo. Por mais que ele tenha as referências dele, mas ele não é um cara saudosista. Tem gente que ouve e é saudosista, eu acho estranho. Você ouve o Becquerel e ser saudosista, porque ele não é. E ele também, tipo, ele meio que rejeita uma certa postura intelectualista, assim, intelectualizada, em excesso. Né? Não só nessas questões irreais, como você falou, mas também nesse apego diria até conceito, não sei o que eu falo, né? Eu não quero saber dos livros, né? Eu quero saber do que eu vivi, né? Irônico meio que ele sendo um leitor. Sim. Mas eu acho que não é contraditório, não. Eu não acho, eu concordo com ele, mas não. Eu acho que assim, ele por ser um grande leitor de livro, ele percebe o limite, né? Do livro. Para não confundir, ler um livro e a coisa acontecer, né? Tem gente que acha isso. Você tem uma biblioteca na cabeça, isso vai acontecer porque não vai. Não depende, né? As coisas não são assim, né? As condições sociais não dependem de uma cabeça, né? De um cérebro. As coisas não se movem pelo cérebro. É isso mesmo. Então, eu concordo contigo, eu acho que ele. Agora, essa condição saudosismo eu acho que é defeito. Porque é um dos poucos da geração dele que não é saudosista. Ele crava muito no presente e do presente para frente, entendeu? Então, ele se nega inclusive a ironia que ele faz com o tropicalismo já é sintomática, né? Já havia um saudosista tropicalismo naquela época e ele não tinha como se saudar. Aquilo deu utilidade, não tinha mais. Não tinha mais. Aquilo não existia mais. Né? Naquela época já o tropicalismo já estava desbaratado completamente. Então ele não tinha como parar, né? Essa coisa meio que bossa novista, eu nunca fui bossa nova. O saudosismo da bossa nova, que é uma marca, né, do bossa nova. Uma marca, né? Foi uma música dele, né? Chega de saudade, esse elemento do saudosismo que é muito forte, né? Caetano Veloso chegou a fazer uma música sobre isso. Ele tem uma música que ele um pouco dialoga com esse saudosismo, né? Ele dialoga, eu não lembro qual é a música, mas ele dedica até a João Gilberto. Ele tem uma música que ele trata isso. E a questão da crítica, né? Como você já falou aí, outras músicas, a música Os Profissionais de Belchior também é uma crítica a isso, né? O cara pegou o carrão, fugiu para a China, tomou aspirina, então, aquela galera que gritava amor e paz e tudo, mas e aí, onde é que estão? Fugiram, né? Foram para a China, foram para a Rússia e tal, cadê esses socialistas que, né? É interessante. A ironia é uma marca dele, ele é muito irônico, eu acho isso muito forte. Ele tem uma que eu adoro, chamada Balada da Frigideira, viu? Uma geladeira, cara. Meio que afetivo da minha Exato. Cita do Champ, né? Eu acho que a Balada da Frigideira é uma das últimas grandes composições dele. Eu não me lembro de alguma coisa que ele produziu. Porque ela é recente, né? Ela é o que? Anos 90, eu acho. É uma das últimas composições dele, muito original a Balada da Frigideira. Ironicamente, balada indica saudosismo, e não há saudosismo. Por isso que é paradoxal o termo, não indica saudosismo. Da poesia. Ele é bem paradoxal, mas isso cabe, né, na poesia. No texto poético, apesar de ser. Cabe muito bem. E ele sabe maneiramente o texto poético. Eu acho que ele é um poeta. Eu sempre achei que ele é um poeta. Eu sempre achei que a poesia é o mais forte dele. Sempre achei, desde que eu escutei as músicas mais líricas dele, por exemplo. Tem uma música de Pedro, é uma maravilha. Assim, ele está naquele disco, é um dos últimos completos dele, que é o Objeto Direto. É uma música do álbum. Acho que é 81 a música dele. De 81, já viu? Já é escutado. Objeto Direto é 81. Aí é muito interessante, né? É um álbum mais. Já é fim. Eu não sei se ele fez alguma coisa depois do Objeto Direto. É um álbum mais fim de carreira. Mas é muito bom. Eu acho que o Belchior sempre é um aprendizado. Interessante, né? Tem de tudo. Eu não tenho que citar claro mesmo essa coisa, né? Quando ele quer citar, ele cita em música, fulano citando. Verso, né? Como no caso do Parnasiano. Que é uma surpresa ele citar Olavo de Lá, que em tese não caberia, mas ele brinca com aquilo, né? Ora direis, ouvis esquerdo.
tal. Isso é marketing cheio. Mas eu sempre achei que a poesia é a marca do Belchior enquanto assim. Que é uma característica da canção da vida. É isso aí. Quer dizer que todos aqui conhecem Locke. Quem é que conhece Locke? Nunca ouvi falar. Já ouvi falar. Sério? Deixa eu colocar aqui dessa gente pra vocês. Eu pensei que vocês. Porque olha, é um disco, claro, ele é um underground, ele é um disco. Pode ser o próximo, né? Pode ser esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Não sei se vocês viram uma foto como é. Que é ele sem camisa na capa e tal. Esse aqui. Não sei se vocês. E agora nesse momento político, a gente torce para não piorar muito ou não há esperança mesmo de grandes mudanças? Difícil saber, Carlos. Eu confesso aqui que não é fácil, sabe? Não sei o que a gente torce, né? Digamos assim, para ficar pior ou melhor e tal. Eu acho que essas eleições agora para prefeito, elas já vão ser um primeiro sintoma de alguma coisa muito grave que está vindo. Assim, independente dos resultados dela. Eu confesso que está muito. É uma eleição que dificilmente terá polarizações ideológicas, não há muito, né? Em termos de qualquer polarização ideológica. É uma eleição que será marcada muito pela despolitização. Muito pela despolitização. Olha aí. É uma. Até a chave é inteligente.
eu acho que é um momento muito ruim em termos de explicação. As pessoas que são candidatas devem estar passando muita dificuldade para conhecer o voto de alguém. Porque há uma reação muito forte, principalmente aquelas pessoas que não querem comprar voto. Há uma reação muito forte a quem não quer comprar voto, então, que quer tentar convencer a pessoa de que tem um projeto sério. Essas pessoas não têm muita dificuldade mesmo. Assim. Se você tem um grupo, está bem, tá? Mas que, quando você sai daquele grupo, é muito difícil. Não só para arrumar quem vote, mas porque assim, quem tem um pouquinho de consciência sobre alguma coisa da realidade, diz, eu não vou votar, eu vou anular meu voto, eu vou votar nulo. Eu nunca vi isso. Enfim, eu sou dos mais novos aqui. E é muito comum, nas conversas que eu tenho tido sobre política agora, para as eleições, a galera fala, não vou votar. Não vou votar em quem? E ainda mais porque, assim, indo agora avançando um pouquinho para uma esquerda e direita, né, pegando sua fala da polarização que não há, quem deveria ser esquerda está junto, coligado com a direita. Não sei a veracidade das fontes, mas você tem sites apontando que 50% do país vai ter PT, PMDB, DEM e PSDB junto, com o PCdoB também. Que sentido isso faz? Não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Você tem, e isso é péssimo, porque no fundo é o seguinte, vamos ver, eu tenho um pessoal que não estava no PT, mas que defendeu que o que aconteceu agora foi o golpe, né? O que o Temer fez, tal. Tudo bem. Quando é agora, a pessoa me pergunta, mas Homero, eu estava junto com o PT dizendo que era golpe. E é o PT que se junta com esse golpista e por ficar como, entendeu? Então, pronto, esse é um quadro muito ruim. É um quadro muito ruim. Um quadro péssimo. E aí eu acho que é um quadro previsível. Eu acho que a gente pode ter uma ideia melhor depois das eleições de outubro. Eu acho que as eleições de outubro vão indicar um pouco o quadro, porque elas vão indicar o que podemos ter em 2018, que eu acho que é pior. 2018 vai ser muito pior. Porque o que pode acontecer daqui para lá é terrível. Então eu acho que é um momento, digamos assim, semelhante do Belchior. Só que tem uma diferença. O Belchior estava literalmente numa ditadura, nós não estamos. O Belchior estava numa ditadura, no seu ponto alto, inclusive, era o período de Ernesto Geisel, o quarto, né, dos ditadores. E estava claro que era uma ditadura. Né? A gente não tem clareza do que nós estamos. Que tipo de democracia é essa? Que tipo de governo é esse? Você tem um governo que é interino e fazendo tudo como se fosse interino. Claro, todo mundo já sabe o que vai acontecer quando o Sérgio está aqui. É amanhã, né? 25, eu acho. Mas ninguém tem dúvida, a gente nem era mais sem dúvida. Você tem os movimentos sociais muito desorientados, muito orientados. Cara, eu estou com a revista Carta Capital, não está aqui, está em casa, eu vou trazer, vocês vão ver. Pô, eu não sabia, tem uma foto daquele Zé Rainha que foi do MSP com o Michel Temer. Poxa, você não viu não isso? Vou trazer, ele pertence a um grupo agora chamado Movimento Camponês, ele criou um grupo novo de camponês em São Paulo. Aí o grupo deles, todo de boné vermelho, camisa vermelha, Temer, Paulinho da Força e ele. Zé Rainha, eu tô com a foto. Sei, foto. Cara, que porra é essa? Esse é um mundo estranho. Então assim, eu vou ser sincero, eu assinei uns 10 manifestos a favor do Zé Rainha quando eu votei. Tem um monte de manifesto que eu assinei de apoio Zé Rainha, eu conheci ele pessoalmente, ele é a esposa dele, chamada de Olinda. Então é uma coisa muito estranha, né, nesse momento contemporâneo. E, olha, nesse momento, Carlos e demais, o que mais me assusta aí fica assim, farinha pouco, meu período primeiro. Aí cada um é possível, porque você não tem Espírito Santo. Isso é péssimo, mas isso é muito horrível, né? Você briga com migalha, coisa e tal, entendeu? Você não está defendendo um mandato, você está defendendo seu emprego no mandato. Tem gente que é assim, né? Eu brigo com você porque eu estou defendendo o emprego no mandato, aí você criticou o mandato, porque eu ganho dinheiro, olha, caralho. Aí eu vou brigar com tudo. Essa é uma situação. Eu acho que a compra de voto vai se intensificar porque as pessoas não querem votar, então quando há essa indisposição do voto, a compra cresce. A compra cresce. Então, aí, por exemplo, tem uma galera que já se considera eleita
que ela já tem uma grande certa, né? Tem uma galera que já tem uma grande certa, certo? Que já tem 2 milhões para gastar e tal, então assim, só está esperando um momento para arrumar e tal, porque hoje é a única maneira de uma geração inteira se eleger, isso é assim. Você não imagina que um cara para vereador em Aracaju, com Vinícius Porto, você não acha que esse cara convence alguém de voto? Pô, cara é idiota, não convence ninguém. Você já viu o filho de Valadares falando? O filho de Valadares, você não vê muito agora, porque ele é candidato a prefeito. Você vê o filho de Valadares falando, na última campanha ele foi candidato, né? Ele perdeu para João Alves, ele foi candidato. A primeira campanha dele, a primeira propaganda dele, quem veio fazer a propaganda dele foi o mesmo Miguel Rousseff, que na época ele estava aliado, né? Foi o João Santana. Aí a primeira propaganda eleitoral, assim, que eu só vejo a primeira, a segunda, depois eu vejo mais. A primeira era ele, o senador Valadares, e ele falando: eu queria falar a vocês a importância da família, o que é ter um bom pai, o que é ter uma boa educação. Porque, cara, eu botei a mão na perna assim, que eu não estou acreditando que eu estou escutando, isso é surreal. Surreal, eu quero dizer que, porque eu quero cuidar da cidade de Aracaju como a minha família. A minha mulher. Eu digo, puta merda, que discurso podre. E o pai do lado, e o pai balançando a cabeça assim, né? O pai do lado. Eu sei lá, dessa família e tal. Aí veja a ironia. Aí quando corta aparece Deda, Marcelo Deda é o primeiro, porque Marcelo Deda foi garoto propaganda dele. Marcelo Deda, dizendo a importância desse jovem, da juventude, aquele discurso de Deda que só ele sabia fazer e tal. Importância, eu fui jovem, não sei o quê, isso aqui. É um jovem para ironizar com o João Alves que era velho. Aí era reforçando a juventude do filho de Valadares. Pô, isso era pronto. Quando eu vi essa pataquada na primeira propaganda, puta que pariu, estamos na merda. Isso há quantos anos atrás? 4 anos atrás. Ela estava viva ainda. Eu disse, eita cacete, meu irmão. E era assim, era uma sala, tinha um computador ligado, umas coisas, era uma sala de trabalho, ele com a camisa arregaçada até aqui, para indicar que é um jovem trabalhador, né? O pai, um senador de paletó, e ele falando. Cara, é isso, isso aqui, vê, eu acho que isso não empolga nem o jovem de periferia. Os caras nem isso empolga ninguém, isso não dialoga não com essa classe não. Dialoga exatamente com nada. Então como é que esses caras têm voto? Compra, porque não tem argumento, não é argumento. É argumento. Eu acho que é uma situação muito ruim. Há uma fragilidade muito grande das organizações de esquerda. E nós estamos vendo um momento na cidade, e mais na universidade, que a gente não tinha, que é o crescimento dessa conservadora se organizando agora. Não é mais, agora não é dizer eu sou liberal e paciência, vocês não. Agora eu sou liberal e quero me organizar enquanto liberal. Entendeu? O rapaz, não sei se vocês estavam lá na aula que a gente teve no mês passado, eu e a professora Marquinhos, sobre a escola sem papel. Aí o cara estava lá, tu viu que ele estava lá? Estava na Lisboa. Na verdade tinha um, ele estava? Você não viu não? Eu não. Ele levantou a mão? Eu não fui. Então foi não. Ele levantou a mão no final para dizer, eu sou liberal, queria dizer ao senhor, meu nome é Leonardo, não sei o quê, sou aluno dele aqui, e eu estudo liberais, queria organizar o debate. Aí quando terminou, ele veio com essa assunto. Aí dizer que queria organizar um debate sobre socialismo e liberalismo, ele ia chamar uma pessoa, não sei o quê. E aí disse, professor, nós estamos organizando aqui. É importante, a direita vai ter um papel nessa universidade. Professores que apoiam, tem professores que apoiam, pessoas que ajudam financeiramente, a gente quer se auto-organizar, mas agora falar, se auto-organizar. Nós somos a juventude conservadora. Você achou que vai viver para ver esse dia, né? Pois é, lá na frente do meu lado estava, quem estava do meu lado, estava com os amigos meus, Ágata, o pessoal estava do meu lado, Ágata, partido, aí ele começou a conversar comigo e tal, eu não vou dizer nada, porque eu não vou dizer ele, não vou perder meu tempo para ele. Mas escutei ele, estamos organizando, tá? O senhor sabe o escutou desse ano. Sim, isso é fato, entendeu? Ele não mentiu para mim, o que ele disse era mesmo. Isso é fato. Então é bonito ser de direita, essa coisa de ruim ser de direita, isso é a invenção da esquerda que queria ele dizer. Mas não é ruim ser de direita, não é feio ser de direita.
Você direito defende a família, a propriedade privada, defendemos valores. Deus. Nós estamos defendendo valores, como a família, como a pátria, as instituições. Liberdade individual. Ele disse isso a mim no meio de todo mundo, cara. Não vai o cara de pau, como se estivesse falando, sei lá, qualquer coisa. Não, esse é o quarto, eu acho. Esse é um quarto. O quarto real, né? O quarto real. O que está em todo canto, vamos deixar claro, não é só no direito. Esse é o quarto. Se prepare, ou nos preparemos. Não, eu vou pra Bahia lá. Eu vou sair por aí. Arembepe e a filosofia agora. E para Arembepe, Lecante lá na Lecante e Arembepe. Ele é aquele da razão boa em Arembepe. Então, obrigado Romero pela fala e a gente planeja o próximo. O próximo Locke. Locke e a Locke e a filosofia. filosofia. Locke, Arnaldo Batista e a filosofia. Porra, Perfeito, fechado. Obrigado aos presentes e boa noite a todos. Arnaldo Batista.